Eu acredito que eu não te conheça, porque eu já estagiei lá no Castelão, mas foi na parte da noite. Eu tenho 21 anos, eu estudo lá no Instituto Federal, né, ao lado do Castelão, e eu vou tentar ser orientada, né, auxiliar aqui a professora Silvia e a professora Norma, com os conteúdos de matemática. Eu sou o Davi, eu sou estudante de matemática lá no Instituto Federal. Eu sou da sala da Namani também, a gente está no último ano. Então, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da adição. Se vocês ficarem com alguma dúvida, não sei, fala um oi aí, dá um tchauzinho, porque eu não consigo ver vocês, tá bom? Qualquer coisa, se mandar mensagem aqui, eu dou um toque também, falo aqui. Beleza, Davi. Então, vamos falar sobre o princípio da adição. Então, vamos considerar aqui, vou ler aqui e eu já explico um pouco melhor sobre o que está escrito, tá bom? Porque eu sei que a linguagem matemática é um pouquinho mais difícil. Então, aqui, ó, seja A um conjunto contendo P elementos e B um conjunto contendo Q elementos, com A e B disjuntos. Então, a união de A com B tem P mais Q elementos. Tá bem difícil de entender, não é? E aí, quando ele fala que contém P elementos, ele está dizendo que tem uma quantidade de elementos. Ela é P, a gente não sabe qual é essa quantidade, a gente está chamando de P. E aí, um outro conjunto, ele contém Q elementos, também é uma outra quantidade de elementos. Então, a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Tudo bem? Cada um com a sua quantidade de elementos. Aqui eu vou ler. Bom, imaginemos a garota convidada a uma festa. No centro da roupa, um cinto de tênis, 4 pares de sandálias. Ela escolhe a roupa e deixa para escolher o calçado por último. Quais são as maneiras dela escolher o que está? Então, olha só, a adição, eu dei o exemplo aqui do calçado. Então, por exemplo, ela não pode combinar, assim, matematicamente falando, porque cada um é livre para fazer o que quiser, ela não pode, por exemplo, calçar um sapato em um pé, uma sandália em outro. Não faz muito sentido, sabe? Então, ela tem que escolher entre um dessas opções aí que ela tem. E, no caso, a gente quer saber quantas possibilidades ela vai ter quando ela fizer isso, tudo bem? E aí, ó, ela pode escolher um par de tênis, ou um par de sapato, ou um par de sandálias. Então, aqui é muito importante a gente entender que ela escolhe um ou outro, ela não pode escolher os dois, ou os três, no caso. Ela não pode escolher calçar um par de tênis e um par de sapato ao mesmo tempo. Isso não é possível. Ou você calça o par de tênis, ou você calça o par de sapatos. Da mesma forma que ela não pode calçar, por exemplo, um par de sapatos e um par de sandálias. Aí a gente não usa o E, a gente usa o ou um ou outro, não dá para fazer os dois. É muito importante porque no princípio da adição, esse ou, ele indica muita coisa para a gente. No caso, ele indica que é o princípio da adição. Então, ou seja, ela não pode escolher um par de tênis e um par de sandálias simultaneamente, ao mesmo tempo. Ela não pode escolher usar dois desses ao mesmo tempo. Então, dessa forma, ela tem 5 escolhas. Se for escolher um par de tênis, ela tem 4 escolhas, se ela for escolher um par de sapatos, e 8 escolhas se ela for escolher um par de sandálias, tudo bem? E aí, totalizando, a gente faz a soma aqui das possibilidades que ela tem. Ela escolhe ou um dos 4, ou um dos 5, que no caso são dos tênis, ou um dos 8, que são os pares de sandálias. Isso totaliza pra gente 17 escolhas possíveis, tá? Para o calçado com que ela irá para a festa. Então, assim, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, como ela não pode usar mais do que um ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente não pode considerar que ela vai usar um par de sapato e um par de sandália. Então, para isso, a gente faz a soma de todas as possibilidades que ela tem. Tudo bem? Tá dando para entender? Tá tudo bem aí, Laura? Todos eles são diferentes, né? São conjuntos diferentes, vamos pegar... né? Por isso que esse princípio aí vale. Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que eu tenha que sair. Eu não posso escolher
calçar o meu tênis, meu par de tênis, e ao mesmo tempo calçar o meu par de chinelo. Não é possível que eu faça isso, matematicamente, né? Então, a gente tem que escolher um ou o outro, a gente usa o princípio aditivo. E aditivo vem de adição, então a gente vai somar as nossas possibilidades, tudo bem? E aí, quando a gente soma essas possibilidades, a gente vai ter o total de possibilidades que a gente vai encontrar quando a gente fizer isso, tudo bem? Então tá, agora o princípio da multiplicação, ele é um pouco parecido com o da adição, mas é um pouco diferente. O da adição a gente soma, da multiplicação a gente vai multiplicar. Então, tá, ó, de quantas maneiras diferentes podemos formar uma dupla, sendo que deverá ser entre um homem e uma mulher? Se temos 3 homens e 2 mulheres, então a gente quer pegar um homem e uma mulher, mas a gente tem 3 homens e 2 mulheres. Então, quantas possibilidades a gente consegue fazer, né? Quantas duplas diferentes a gente consegue montar? Então tá, então se a gente pegar o homem 1, a gente tem o homem 1 com a mulher 1 ou o homem 1 com a mulher 2, não é? Vou passar aqui. Ó, a gente tem 3 homens e 2 mulheres. Se a gente pegar o homem 1, a gente consegue colocar ele com a mulher 1 ou com a mulher 2, que nem a gente consegue ver aqui. E aí, com a mulher 1, e aí o homem 1 com a mulher 2. A mesma coisa com o homem 2. Você pega o homem 2 com a mulher 1 ou com a mulher 2. E aí você consegue 2 duplas. Com o homem 3, a mesma coisa. O homem 3 com a mulher 1 e o homem 3 com a mulher 2. Então, dessa forma, a gente consegue 6 duplas. 6 pares, né? 6 casais. Então, e dessa forma, todos os casais são diferentes dos outros, né? A gente não tem nenhum casal repetido. Então, é isso. A gente acaba multiplicando a quantidade de homens pela de mulheres, que 3 vezes 2 é 6. Por que, né? 3 vezes 2? Por que 3 homens vezes 2 mulheres? Porque a gente consegue formar cada homenzinho, a gente consegue com 2, né? Então um homem vezes 2, né? E aí, como a gente tem 3 homens, a gente vai colocar vezes 2, certo? Que aí são, para cada homem, duas possibilidades diferentes. Tá. Davi, antes de tu começar a falar dos exercícios, eu gostaria de fazer uma observação. Como que a gente vai saber diferenciar um do outro? O princípio da adição e o princípio da multiplicação. Lembra que eu falei, quando eu estava explicando o princípio da adição, que a gente usa muito a palavra ou. Então, por exemplo, quando eu falo assim, dos sapatos mesmo, ou eu uso um, ou eu uso o outro, não dá para usar os dois. Vamos, por exemplo, se eu quisesse saber a combinação de blusas, somente blusas, ou eu uso uma, ou eu uso outra, a não ser que seja composições mais complexas, né, que a gente não vai ver agora. Então, quando a gente fala do princípio aditivo, são coisas que a gente não pode usar ao mesmo tempo, que não dá para a gente fazer uma combinação considerando a utilização de mais do que um daquele elemento, tá? E quando a gente fala do princípio multiplicativo, a gente usa mais aditivo E, não sei se é conectivo, enfim. Então, ele poderia, quando o Davi estava explicando aqui, por exemplo, do homem 1, que é esse H1 aqui, ele poderia estar com a mulher 1, isso seria uma possibilidade, e uma outra possibilidade seria ele e a mulher 2. Então, quando a gente fala do princípio aditivo, que é quando a gente vai somar, a gente pega e conecta ele com ou um. E agora, quando a gente fala do multiplicativo, a gente conecta ele. Pode ser um e pode ser outro também. Bem? O homem 1 e a mulher 2, né? Isso. E a mulher 1 também, por exemplo. Vocês conseguiram entender? É muito importante que vocês consigam diferenciar quando a gente usa um e quando a gente usa outro, tá? Porque se você usar, por exemplo, vamos supor que a gente dê um exercício para vocês que utilize o princípio aditivo e vocês usem o multiplicativo. Vai dar uma resposta totalmente diferente, tá? Então, por exemplo, se a gente usasse o aditivo aqui nesse que é de multiplicativo, a gente somasse. Então, tem 3 mais as 2 mulheres, daria 5, a nossa resposta é 6.
E se a gente usasse lá no princípio aditivo multiplicativo, a gente ia fazer 8 vezes 5 vezes 4, que daria muito mais do que os 17 lá que a gente encontrou, tudo bem? Então é muito importante a gente saber isso. Outro exemplo, né? Beleza?